Muito bem, nós vamos agora a São Carlos tentar descobrir qual é o segredo do timão na Copinha. Quem está lá é o Luiz Antônio Garmendia. Vamos ver se ele sabe responder se os adversários é que são muito fracos ou se é o Corinthians que é muito forte, Luiz Antônio. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Olha, pelo que a gente tem acompanhado até agora, Marcelo, as duas coisas. O Corinthians é uma equipe muito bem treinada, tem bons jogadores. O Lulinha foi destaque no primeiro jogo, foi destaque agora também. O Alisson, outra grande presença, mas é bem verdade também que os adversários têm colaborado um pouco. O Fluminense de Feira de Santana esteve longe de ser um adversário à altura do Corinthians para essa partida e o Corinthians acabou com facilidade, muita facilidade, goleando por 8-0. E olha, 8 ainda foi pouco, porque o Corinthians tranquilamente poderia ter feito pelo menos mais 4 gols, aliás, como acabou acontecendo em outras partidas da Copinha, muitas goleadas nessa rodada, inclusive aqui nos grupos que a gente está acompanhando. Em São Carlos também, o São Carlos goleou por 5-0, motivou a torcida, o São Paulo goleou 4-0. A decepção por aqui acabou ficando por conta do União São João, derrotado pelo Paysandu. Olha só, o União, que aqui para a região era uma das esperanças, acabou tropeçando feio, hein, Marcelo? É verdade, o União começou goleando, né, e acabou tropeçando, como a gente já mostrou aí. Agora, realmente, nesse grupo do São Carlos, né, onde está sediada aí a IPTV Central, que tem colaborado com a gente aqui diariamente no Redação, o São Carlos acendeu a esperança da torcida, né? São 5 gols, deixa o clube já numa situação, é claro que vai depender de uma vitória na última rodada, né, uma vitória em cima do Comercial, não é isso, Luiz Antônio? Tem que jogar com o Comercial, que acabou de ser goleado. Exato. Uma vitória praticamente bota o São Carlos também na segunda fase. Ou deixa o São Carlos com grandes possibilidades aí para a segunda fase, né? Marcelo, o São Carlos está imaginando pegar uma dessas outras 10 vagas dos segundos melhores colocados. São Carlos que finalmente mostrou um bom futebol, apesar que na primeira rodada contra o São Paulo acabou sendo prejudicado pelo gramado. Nós comentávamos, inclusive, que se o gramado estivesse melhor, o São Carlos poderia até, quem sabe, ter empatado no primeiro jogo com o São Paulo. Agora, nessa segunda partida, 5-0, um futebol vistoso, um futebol bonito. Mostrou bons jogadores, o Peterson, que havia marcado no primeiro jogo contra o São Paulo, voltou a marcar. E o São Carlos acendeu a esperança da torcida aqui da cidade, que imagina até, quem sabe, ver a Águia da Central, como é conhecido carinhosamente pelos torcedores, na segunda fase. É bem verdade que ainda tem esse próximo jogo contra o Comercial, mas ao que tudo indica, o São Carlos vai entrar muito motivado e com a esperança agora, com o sol, tempo bom, de contar com o estádio cheio, Marcelo. Ok, Luiz Antônio, vamos ver então os gols desse grupo, do grupo O. Primeira goleada do São Paulo, que passou pelo Comercial de Mato Grosso do Sul. O Thiago de pênalti, tranquilidade, categoria. Furou a rede. Ainda furou a rede, né? Fez 1-0. Foi o único gol no primeiro tempo. Depois a goleada foi construída no segundo tempo. O Flávio fazendo 2-0. O Eric, aí já aos 34 minutos, faz 3-0. E aos 44, o Julinho vai aproveitar o cruzamento e escorar de cabeça para fazer 4-0. Uma tônica também essas goleadas construídas no segundo tempo, hein? Vamos ver aí São Carlos e São Cristóvão. O primeiro gol vai ser marcado pelo Rick, que muita gente tem apontado aí como um dos bons jogadores desse time. Rick, Thiago, zagueiro, Peterson, atacante, bons jogadores. Peterson que faz o segundo gol. Olha a bola rebatida para trás, o zagueiro depois até se lamenta ali. Aí no pé do Peterson que fez o segundo gol. Na cobrança de falta do Rick, 3-0 para o São Carlos. Quem apareceu aí agora foi o Carlos Eduardo para fazer o quarto gol. E o quinto gol, depois do rebote do goleiro, foi marcado pelo Claudemir. Um resultado que certamente anima o São Carlos para a última rodada, né? Essa questão do segundo tempo é muito por causa do fôlego do time. Há times que têm preparação melhor, mais bem feita do que outros, né? Tipo, ontem eu comentei o jogo do Palmeiras contra o Campinense. É claro, até por uma questão econômica, o Palmeiras é muito mais bem condicionado fisicamente que o time do Campinense. O Campinense jogou pau a pau, de igual para igual com o Cruzeiro, com o Palmeiras, até os 15, 10 minutos do segundo tempo, depois morreu. O time cansou, não tinha perna, os jogadores começaram a ter cãibra. É o que acontece. Por essa chuva de gols, pelos gols que a gente está vendo, Marcelo, eu acho que assim, fica bem claro que há uma certa fragilidade das defesas, você vê falhas assim, infantis de zagueiro, de goleiro, mas ao mesmo tempo me parece que há uma certa despreocupação, que a meu ver é sadia nesse ponto,
com a coisa tática, talvez, nessa fase da vida do jogador, nessas divisões de base. Eu acho que, felizmente, a Copa São Paulo tem também essa virtude de deixar que o jogador mostre mais o jogo dele, mostre mais uma técnica, uma habilidade apurada. Tudo mais. Por isso eu acho que assim, a gente não sabe muito bem o que tem de virtude do ataque e de falha da defesa, mas ao mesmo tempo uma certeza é essa, que a Copa São Paulo permite isso, que o jogador mostre um pouco mais o valor dele, sem tanta preocupação, sem tanta cobrança. Uma lógica que nunca valeu muito na Copinha, parece que esse ano está valendo, que é a do time grande. Exatamente. O time que é grande nas categorias de cima, não necessariamente, né? Os times grandes, quais foram as surpresas que a gente teve? O Grêmio perdendo do Londrina, 3-0 na primeira rodada. Sabe por quê? O Palmeiras empatou com o Porto na primeira rodada. Os times grandes, as categorias de base, estão recebendo praticamente a mesma atenção, os mesmos equipamentos, os mesmos treinamentos do time de cima. Então acaba ficando uma coisa muito distante, né? Contrastante com as equipes Agora, pequenas. eu explico as goleadas por um pensamento que me veio. A Copa de São Paulo, de Júnior, ela inchou muito. 88 clubes estão disputando. Claro que desses 88 tem aí uns 60 que não jogam absolutamente nada. Então o outro que é melhorzinho vai meter 12, como o Internacional meteu num comerciário, como o Corinthians meteu 8, né? 8. E outros meteram 7, 6, sei lá. E goleadas e mais goleadas por causa dessa diferença. Não pode inchar dessa forma essa competição. É uma pena, porque era uma competição que, a meu ver, era muito melhor tecnicamente do que está sendo este ano, em função da presença de times realmente fracos. A presença do Luiz Mendes está sendo saudada aqui no bate-papo virtual. O Rolo Compressor, né? Agora você já sabe, né, Rolo Compressor? Quem inventou o seu apelido foi ele. Está dizendo que é uma honra vê-lo no programa. E o Senna diz que está sendo bacana a participação do Luiz Mendes, um dos monstros sagrados da história do jornalismo esportivo. Nós também achamos, viu, Senna? Estamos também muito honrados. Vamos ver agora como está a classificação do Grupo O. Acabamos de falar aí dos resultados de São Paulo e São Carlos. O São Paulo, líder absoluto, muito tranquilo. Só perde o primeiro lugar por uma combinação de resultados, né? Porque não enfrenta mais o São Carlos. Só se o São Cristóvão aplicasse uma goleada histórica no São Paulo de 11-0. São Cristóvão, eu nunca vi esse confronto. São Paulo e São Cristóvão. Grupo de Santos, tirando comercial, um grupo de Santos. É verdade. E os três Santos estão nas primeiras posições. São Carlos e São Cristóvão têm 3 pontos. O São Cristóvão, apesar da goleada, ainda ficou ali com alguma chance, né? Só que enfrenta justamente o São Paulo. E o São Carlos tem a chance de decidir a sua vida ali contra o Lanterna, que é o Comercial de Mato Grosso do Sul. O São Cristóvão, se vencer, de repente tem uma chance de ficar naquela vaga, numa daquelas vagas dos 10. Pois é, mas aí tem que vencer o São Paulo. Tem que vencer o São Paulo, que é um pouquinho mais difícil. A situação realmente não está fácil. E o Estadão destaca o primeiro caso de gato na Copinha, né? É triste, mas já aconteceu, se bem que quanto antes melhor. Claro. Né? Quanto antes você puder descobrir. Atleta usa documento de irmão morto para jogar a Copinha. Jacir, lateral de 19 anos do Guarani de Sergipe, adulterou a idade para ficar no limite exigido pela FPF. A gente inclusive narrou e mostrou esse gol aqui na redação, chamando o Jacir de Giovani, porque foi o documento que ele usou, né? Ele fez esse gol contra o Santos, depois da cobrança do pênalti, pegou o rebote, fez o gol. O gol foi narrado pelo J. Júnior como um gol de Giovani. Nós aqui no Redação mostramos, em outros programas do Sport TV, o gol que o Giovani fez contra o Santos, mas lamentavelmente Giovani era o irmão falecido aí do Jacir, que adulterou o documento. E o corregedor da Federação Paulista explicou o que pode acontecer com o Guarani de Sergipe. Terem incluído esse atleta nas 2 partidas, ele já perde os pontos de acordo com o código do TJD. Ele já vai perder mais de 6 pontos. Mas, na verdade, ele já perdeu os 2 jogos. Quer dizer, pouco prejuízo vai ter. Mas com relação à eliminação do atleta, isso é só o tribunal que vai decidir. Ainda usou a identidade do documento do irmão morto. Nossa. É um método meio tosco de briar, né? A gente vê alguns casos de gato, algo um pouco mais elaborado, uma falcatrua um pouco mais bem feita. Essa aí todo mundo sabia que uma hora ia vazar, não é possível que ele tinha essa... Curioso é que na semana passada a gente falava aqui sobre casos de gato por outra razão,
E eu me lembrei de um caso no beisebol dos Estados Unidos, em que um jogador da República Dominicana usou os documentos da irmã. Pois é. E a irmã se chama Isabel. Então tinha um jogador de beisebol nos Estados Unidos chamado Isabel. Contou com a falta de conhecimento, provavelmente cultural aí, sei lá, para de repente... Pois é, eu até pensei nisso também, mas hoje a presença hispânica é tão grande nos Estados Unidos. Pois Não, é. acharam que lá na República Dominicana talvez... Talvez o homem se chamasse Tem Isabel. homem chamado Isabel, sei lá. né? Agora o pessoal quer saber por quê. Se chama gato ao jogador que falsifica a idade para tirar proveito em competições, como é o caso. Foi o caso do Carlos Alberto, do Figueirense, e agora esse do Jacir, e outros que já aconteceram aí no futebol. É que nos anos 40 houve um jogador no Botafogo chamado Gato, que veio de Minas. O apelido dele era Gato. E ele tinha 19 anos. Descobriram depois que ele tinha 29. E aí todo jogador que falsificava a idade Era um tigre, né? passou a se chamar Gato. Todo mundo chama depois. Esse bateu o aí que recorde de nasceu o Carlos Gato. Alberto. Esse bateu, dobrou a marca do Carlos Alberto. 10 anos. Agora, o mais importante nessa história é, tudo bem, punir o Jaci, o Giovanni, quem é que seja, mas também descobrir quem deu a ideia para ele, entendeu? Esse também deve ser Esse é um punido. grande desafio. E tem né? aqui uma preocupação da Jéssica Nayara, ela está dizendo aqui, só estou com pena do Guarani, 5 anos é muito tempo. Aí é que tá, Jéssica, se o Guarani for conivente com a história, aí eu acho que 5 anos não é muito tempo. Exatamente. Agora, se o Guarani for vítima, se não tiver tido conhecimento, ele vai ser absolvido. É. Ontem o procurador nos esclareceu isso aqui no Tá Na Área. Deixa eu saber do Luiz Antônio Garmendia como é que repercutiu esse caso de Gato no interior paulista, que tem aí o maior número de sedes da Copinha. Luiz Antônio? Marcelo, a repercussão foi bastante negativa, né? Já que até o momento a região registrava a presença dos grandes clubes, goleadas, pessoas muito animadas com isso. Agora, nós ontem ouvimos, inclusive, os representantes do Guarani de Sergipe. O presidente declarou que o clube não sabia que o Gato foi uma combinação entre o jogador, que era Giovanni, na verdade o Jacir, e o empresário dele. Ele já está afastado do clube e a informação que nós temos é que ele pode ficar pelo menos 1 ano sem poder disputar competições oficiais no estado de São Paulo e depois até no país. O clube já estava bem desmotivado em função das 2 derrotas, se criou um clima muito tenso em Araraquara. Nossa equipe de reportagem ontem foi acompanhar a chegada do Guarani de Sergipe ao hotel. Alguns jogadores, inclusive, empurraram câmera, pediram para que o Giovanni Jacir, não fosse filmado, mas a verdade é que é um episódio que acaba manchando a Copa São Paulo, embora não seja tão incomum assim o Gato no futebol, mas no momento em que se esperava muito futebol bonito, muitas goleadas, como vinham acontecendo, as pessoas principalmente estão lamentando o fato do Gato do Guarani de Sergipe. Ok. Luiz Antônio Garmendia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Redação Sport TV. Um grande abraço. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. O Tricolor de São Paulo, em cima dos assuntos que a gente discutiu aqui, né? O Tricolor de São Paulo pergunta, provavelmente motivado pela opinião do Mendes, com relação ao baixo nível técnico de algumas equipes, o que é preciso para inscrever um time na Copa São Paulo de Juniores? Ele é o Paulo de São Paulo. Até já outro internauta, no Troca de Passe, se não me engano, perguntou se tem alguma seletiva. Não tem, né? A Copa São Paulo é exclusivamente por convite. Né? São os organizadores que observam os times que têm trabalho de base pelo Brasil e fazem os convites.